Olá, meu nome é professor Zizo e juntos nós vamos trabalhar o conteúdo de Física, mais especificadamente a primeira competência, que se intitula A Ciência do Dia a Dia. Nessa competência nós vamos discutir um pouquinho de fenômenos físicos que permeiam, o nosso dia a dia, sempre contrapondo essa noção social junto com a noção científica. E eu vou mostrar para vocês que a maneira pelo qual nós definimos conceitos socialmente, a maneira pelo qual nós definimos os conceitos cientificamente são completamente diferentes. Então, vamos juntos, começando competência de número 1. Então vamos dar início agora à competência de número 1, que se intitula Ciência no Dia a Dia. Pois bem, logo de início nós vamos tratar o tema, definindo um pouquinho a respeito de uma onda. Porém, pessoal, é necessário que você preste atenção em alguns detalhezinhos. Por mais que a competência se chame Ciência no Dia a Dia, a forma pelo qual a ciência trata os fenômenos que aparecem no seu dia a dia pode trazer alguma ligeira confusão. Nós vamos definir o tema onda de uma forma científica, não de uma forma dentro de um contexto social. Pois bem, cientificamente falando, pessoal, uma onda nada mais, nada menos é do que uma perturbação que se propaga. Todo e quanto é tipo de perturbação que se propaga é representado por esse objeto que a gente vai tratar como onda. Então eu citei alguns exemplos aqui já de perturbações que se propagam, como por exemplo uma corda vibrando, Você tem uma corda esticada aqui, eu pego e perturbo uma posiçãozinha dessa corda. Se eu pegar e soltar de maneira brusca, essa perturbação vai se deslocando ao longo de toda a corda, Então a vibração de uma corda é representada através de uma onda, da mesma forma que a mola oscilando também. Isso porque, a mola oscilando é uma perturbação que se propaga. Se eu pego uma mola aqui na vertical, eu pego e bato no topo da minha mão, essa perturbação que eu faço na minha mão vai se propagar ao longo de toda a mola, fazendo com que ela então oscile, Da mesma forma então o som e as radiações, que eu vou comentar mais para frente. Radiações é um grupo de ondas, pessoal, que envolve, só para você ter uma ligeira noção, luz, infravermelho, ultravioleta, Todo e quanto é tipo de radiação, ondas de rádio, são representadas através dessas ondas. A primeira coisa que nós vamos fazer agora é definir dois grupos para dividir as nossas ondas. Nós vamos separar em duas categorias diferentes perante a uma propriedade. A gente chama essas propriedades quanto à natureza da onda. A minha onda ela pode ser tanto mecânica quanto eletromagnética. Qual é a diferença entre elas? A diferença é a seguinte, pessoal, se nós observarmos aqui nesses exemplos, as ondas que aqui estão, a corda vibrando, mola oscilando e o som, dos exemplos que eu coloquei, essas ondas só existem quando há um meio material para que haja essa propagação. Essas ondas mecânicas, a perturbação é feita em um meio material, Por exemplo, a corda vibrando, eu tenho que perturbar a corda para que ela seja propagada, Da mesma forma, eu tenho que perturbar a mola para que ela oscile. E o som? Qual é a do som? O som, pessoal, vamos tratar aqui de um exemplo um pouco mais comum, Que é eu falar e vocês poderem me ouvir. Isso daqui só acontece graças ao ar que está dentro dessa sala de aula. Por quê? Porque quando você fala, o ar do seu pulmão é impulsionado pela sua traqueia e passa através das suas cordas vocais. As suas cordas vocais estão vibrando, essa vibração das cordas vocais perturba as moléculas de ar. Então a molécula de ar fica perturbada, ela começa a vibrar e choca, Essa vibração faz com que haja uma colisão entre as moléculas vizinhas, Então essa vibração da molécula vai se propagando de uma a uma, de uma a uma, ou seja, é uma perturbação que se propaga. Por isso que o som é uma onda. E mais importante ainda, além de ser uma onda, é uma onda que só existe porque o ar foi perturbado. Porém, não confunda, por mais que a gente tenha esse contato próximo do som com o ar, pessoal, é importante você saber que o som ele também pode se propagar em um meio líquido ou então em um meio sólido, Como assim um meio líquido e um meio sólido? Se, por exemplo, você mergulhar numa piscina e gritar no fundo dessa piscina, as pessoas que estão tanto dentro da piscina quanto fora, elas vão te ouvir, porque você vai perturbar, na verdade, agora quem? A água, Então, um meio líquido, o som pode sim se propagar sem problema algum.
algum. E num sólido, né? Num sólido é extremamente importante você ter a noção, por exemplo, daquele telefone de criança, né? Em que são conectadas as duas latas, né? Um barbante, e que você sussurra em uma das latas, e uma pessoa que está distante de você com outra latinha no seu ouvido consegue ouvir, né? Isso porque o som está se propagando pelo barbante, né? Os átomos do material sólido que estão se propagando. Se eu, por exemplo, alguém colocar o meu ouvido na outra extremidade da lousa e eu bater nesse ponto, essa pessoa vai sentir essa perturbação. Essa perturbação está se propagando na lousa, né? Então, ora, pessoal, em contraposição, existem as ondas eletromagnéticas, que são ondas que não necessitam de um meio material para se propagarem, que o único representante aqui é esse grupo de ondas chamado de radiação. O melhor exemplo aqui, pessoal, é você pensar, por exemplo, na luz, né? Por que a luz é o melhor exemplo? O Sol ilumina a Terra. Só que desse caminho do Sol até a Terra, pessoal, essa onda eletromagnética, ela percorre, né, 150 milhões de quilômetros. E esses 150 milhões de quilômetros, pessoal, é o vácuo, né, que é um meio não material. E mesmo assim, essa onda se propaga, né? Essas ondas que não necessitam de um meio material, elas são chamadas de eletromagnéticas. Por quê? Porque elas são formadas a partir de uma associação de um campo elétrico e um campo magnético. Que se você já estudou a física elétrica, você reconhece bem que um campo elétrico ou um campo magnético, eles podem existir, né, no vácuo, né? Diferente, por exemplo, da onda mecânica. O som é impossível ser produzido no vácuo. Ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Ondas mecânicas não se propagam no vácuo, né? São duas propriedades bem importantes para que a gente classifique as nossas ondas. Agora nós vamos fazer uma outra classificação para nossas ondas. Primeiramente, nós dividimos em dois grupos: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, né? Lembrando que as ondas mecânicas, elas exigem um meio material para se propagarem, e as ondas eletromagnéticas não. Ora, agora nós vamos definir não quanto à natureza, mas sim quanto ao formato das nossas ondas. Então imagine o seguinte, que eu tenho uma corda esticada, eu pego e faço uma ligeira perturbação em um certo ponto e eu solto, né? Essa perturbação vai se propagando ao longo de toda a corda aqui. Então eu peguei 3 instantes diferentes de uma mesma onda, de uma mesma perturbação que irá se propagar, né? Então aqui eu marquei um pontinho laranja e a perturbação. Então, ora, eu tive a perturbação aqui, né? Esse pontinho laranja, à medida que o tempo passa, pessoal, esse pontinho laranja, ele simplesmente sobe e desce, sobe e desce. Então, em cada instante diferente, olha, esse pontinho desce e a minha onda vem se deslocando. Ora, aqui então em amarelo eu tenho a minha direção de perturbação e aqui em azulzinho a minha onda se propaga, né? Geometricamente a gente pode tirar uma relação dessas duas direções de perturbação e de propagação. Ora, a minha perturbação, ela está na vertical e a minha propagação na horizontal. Entre essas duas direções eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né? Pois bem, todo e quanto é tipo de onda em que a direção de perturbação é perpendicular à direção de propagação, essa onda intitula-se de onda transversal, como por exemplo uma corda vibrando, e eu não vou provar, mas a ideia é que a luz também é uma onda transversal, né? A direção de perturbação e a direção de propagação, elas são perpendiculares entre si. Outra classificação de onda que nós temos é as ondas longitudinais, né? Aqui é um pouquinho diferente, porque imagina que eu tenho a minha mola, tá? Eu vou pegar aqui e dar um tapinha na minha mola. Então aqui eu marquei um pontinho, mesma coisa, um pontinho em 3 instantes diferentes. O que a gente percebe, pessoal? Que esse pontinho, ele fica oscilando em torno dessa posição. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ou seja, tanto a minha perturbação quanto a minha propagação, elas estão na mesma direção, elas são paralelas, né? São coincidentes, né? Então, ora, quando a direção de perturbação é paralela à direção de propagação, a gente chama essas ondas de ondas longitudinais, como por exemplo a mola oscilando, que é o meu exemplo gráfico aqui, e um exemplo que é outro extremamente importante é o som em um gás, né? O som em um gás, pessoal, ele também é uma onda longitudinal. Isso porque uma molécula vibra, né? Se ela está vibrando nessa direção, ela vai perturbar outra molécula que está na mesma direção. Então o som em um gás, ele é uma onda longitudinal,
né? Ora, por último, a gente tem uma classificação que é chamada de onda mista. Ora, o que é uma onda mista? Uma onda mista, você pode imaginar o seguinte: imagina que eu tenho uma cuba de água, essa água está paradinha, em repouso, tá? Eu pego uma pedrinha e eu solto, né? Olhando lateralmente, eu solto essa pedrinha na minha água. O que acontece? Essa pedrinha vai bater na água e deslocar. À medida que ela perturba aqui, perpendicularmente à superfície, a direção paralela à superfície também é perturbada, né? Aqui eu tenho duas perturbações, uma perpendicular à superfície e outra paralela à superfície. E se nós olharmos de forma a ter uma vista superior dessa cuba com água, o que eu vou ver? Eu vou ver que essa bolinha batendo, essa pedrinha batendo na minha cuba, eu vou ter um padrão, pessoal, eu vou ter essa onda se propagando, essa perturbação se propagando em círculos em torno do ponto que ela se chocou com a água, né? Se é em círculos, então significa o quê? Que a minha onda está se propagando em todas as direções da superfície. Então, ora, se eu comparo essas perturbações com essas propagações, eu vou ter o seguinte: essa perturbação está perpendicular à superfície. A propagação está na superfície, perpendicular à superfície. Então, eu tenho uma onda transversal. Porém, se eu comparar esta perturbação aqui, que está paralela à superfície, com a propagação, que também está na superfície, eu tenho que elas têm a mesma direção. Ou seja, ela é longitudinal também. Quando ocorre isso, da minha onda ser simultaneamente transversal e longitudinal, a gente chama essa onda de onda mista, como por exemplo uma pedra em água calma, né? Se você pegar uma pedrinha e jogar num lago, você vai ter esse tipo de padrão de uma onda mista. Então agora nós definimos nossa onda em 3 classificações quanto ao formato dela. Porém, sempre preste atenção nisso, pessoal. O fato da onda ser eletromagnética não exclui o fato dessa nossa representação, né? O fato da minha onda ser mecânica, que nem, por exemplo, a corda vibrando é mecânica, a mola oscilando também é mecânica, a pedra em água calma também é mecânica. Então, essas duas classificações que nós fizemos quanto à natureza e quanto ao formato, elas não são excludentes. Uma das coisas mais importantes a respeito de onda é essa propriedade fundamental de onda. Uma onda, dentro do contexto científico, físico, nunca transmite matéria, somente energia, né? Essa é uma propriedade que é extremamente importante para você vestibulando, porque quando se fala de onda, talvez uma das primeiras coisas que vem à sua cabeça é a onda do mar. E é aí que se encontra o erro. Por quê? Porque a onda do mar, cientificamente falando, ela não é tratada como uma onda física, como uma onda dentro desse contexto científico. Então, como o Enem gosta bastante de cobrar essas ideias, de contrapor o senso comum com o senso científico, pessoal, eu aconselho que você tome bastante ciência dessa propriedade fundamental de onda, que onda nunca transmite matéria, somente energia. Ora, o que isso significa? Significa o seguinte, que se eu pego, por exemplo, a corda, né, eu estou perturbando, estou deslocando uma série de átomos desse corpo, né? A partir do instante que eu solto, esses átomos, eles não saem dessa reta que eu perturbei, né? Eles não vão ao longo da propagação, eles ficam somente oscilando verticalmente junto com a perturbação, nunca com a propagação. Essa energia se manifesta fazendo com que, no caso da corda, esse ponto suba e desça, né? Mas ele não transmite, não é o átomo que sai, pessoal, da corda e vai se deslocando. Por isso que a gente fala, onda física científica nunca transmite matéria, somente energia. Da mesma forma que se eu pegasse, colocasse numa corda um anelzinho e vibrasse a corda, pessoal, o anel não sairia dessa região, desse ponto, né? E por quê? Porque é isso que eu estou produzindo, é uma onda, e essa onda não transmite matéria, só transmite energia, né? Isso daí é extremamente importante você saber. Que nem, por exemplo, uma das coisas bem comuns de se acontecer, né, é que em casa que tem piscina de criança, geralmente isso é muito perigoso. Por quê? Geralmente cai um brinquedinho da criança, alguma coisa lá
no meio da piscina, esse brinquedinho fica flutuando e a criança pega a palma da mão e fica batendo na superfície da água, né? Ela batendo na superfície da água, ela está produzindo uma onda, né? E essa onda, pessoal, não vai deslocar o objeto, né, no sentido da propagação, ele só vai ficar no sentido da perturbação. Então o meu objeto ele vai ficar só subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, né? Ou seja, esse objeto, por mais que a criança bata na superfície da água, o que ela está produzindo é uma onda. E onda física, científica, nunca transmite matéria, somente energia. E nesse caso da superfície da água, essa energia se manifesta também, fazendo com que o corpo suba e desça, né? A onda do mar, pessoal, a onda do mar, ela não é cientificamente uma onda. Por quê? Porque justamente ela transmite matéria, né? Por exemplo, aqui eu representei um esqueminha para a gente entender o que é uma onda do mar e eu vou mostrar para vocês que não é uma perturbação que se propaga. Uma onda do mar, pessoal, ela nada mais, nada menos é do que o encontro de duas massas de águas, né, que estão em níveis diferentes. Uma massa de água que se desloca na superfície do mar e uma massa de água que se desloca, né, próximo ao solo, né, próximo ao fundo do mar. Obviamente, para que esse encontro resulte em algo significativo, isso daqui, essa diferença de altura entre elas não pode ser muito grande. É por isso que ondas geralmente acontecem, pessoal, próximos à orla, né, do mar, não muito afastado, né? Então, a hora que essas massas de água se encontram, ocorre uma turbulência aqui, né? E essa turbulência é o que forma a onda do mar. Então não é uma propagação, uma perturbação que se propaga, é simplesmente uma turbulência, um encontro de massas de águas que estão em sentidos diferentes, né? Então esse encontro de massas de água desloca a água aqui, fazendo com que haja a onda do mar. E muito bem, pessoal. Justamente, e essa onda aqui, ela transmite matéria, o que tira o contexto científico da onda do mar. Se, por exemplo, tem um surfista aqui, esse cara consegue se propagar na onda sem problema algum, né? Então, ora, isso daqui, a onda do mar, transmite matéria. É por isso que ela não pode ser tratada cientificamente como uma onda, né? Ela simplesmente é chamada de onda do mar, eu não sei porquê, mas não deveria ser chamada como onda científica, tá? Cientificamente falando, a onda do mar não é onda. Porém, no mar existe uma onda científica, sim. Após a região da arrebentação, pessoal, depois em que a arrebentação dessas ondas, você tem aquela região onde se encontram as marolas, né? As marolas, elas sim, são cientificamente uma onda, porque são perturbações que se propagam. Tanto é que, se você ficar deitado, bonitinho lá, depois da arrebentação, né, você ficar deitado lá, vai passar essa onda, cientificamente falando, e a única coisa que vai acontecer com você é você vai subir e descer, nunca vai se deslocar ao longo da orla, né? Então é extremamente importante você, aluno, diferenciar essas duas coisas, né? Do que é uma onda no contexto social e do que é uma onda física. Fisicamente falando, onda nunca transmite matéria, somente energia, né? Que nem, por exemplo, o tsunami. O tsunami, ele é ou não é cientificamente uma onda? Cientificamente falando, não, né? O tsunami, pessoal, a única diferença dele é que esses encontros de massas de água estão a velocidades absurdamente grandes, né? Você tem as placas tectônicas no oceano, né? E essas placas, esse encontro de diferentes placas tectônicas, né? Eles possuem um certo movimento, uma certa tensão, né? Se porventura uma placa se desloca em uma altura em relação à outra, né, a água vai preencher esse espaço em vazio que se criou. Ou seja, a quantidade de água que vai se deslocar de uma só vez é absurdamente alta. Então essa turbulência, né, essa rotação de massas de águas que vai acontecer, ela vai ser extremamente intensa, o que faz com que então se produza, né, essa violência, né? Tanto é que quando o tsunami invade a orla, ele leva tudo junto com ele, né? O tsunami, ele transmite energia e também matéria. É por isso que ele não pode ser tratado como uma onda científica. Agora nós vamos representar matematicamente a nossa onda,
né? Representação matemática da onda, nós não vamos representar qualquer onda, né? No vestibular se cobra essencialmente as ondas que são periódicas e infinitas, né? Então, ora, o que são ondas periódicas e infinitas? Né? É só ler a palavrinha de forma coerente. O que é algo periódico e algo infinito? Infinito é mais intuitivo, é algo que não tem fim. Porém, periódico, o que é ser periódico? Né? Ser periódico, pessoal, dentro do contexto científico, significa dizer que algo é um tempo gasto para se percorrer um ciclo completo, né? Sempre que há um tempo, que haja uma repetição de um certo evento, o tempo que se faz necessário para que se ocorra essa repetição é chamado de período, né? Que nem, por exemplo, as segundas-feiras. As segundas-feiras são periódicas, né? Elas acontecem em um certo intervalo de tempo. Ou então, que nem, por exemplo, o relógio, né? O relógio, pessoal, os ponteiros, eles demoram um certo intervalo de tempo para percorrer um ciclo completo, né, do relógio. E aqui na nossa onda, qual é o evento que se torna periódico? A nossa oscilação. A nossa oscilação, pessoal, ela tem que acontecer de forma periódica e com uma certa periodicidade uniforme, né? Por quê? Porque a gente quer que ela tenha as mesmas propriedades para que ela seja infinita. A nossa onda, pessoal, né? A nossa onda, ela não tem fim. O que significa dizer isso? Significa dizer que a nossa onda, ela não é atenuada, né? A gente vai representar matematicamente uma onda que não possui nenhum tipo de amortecimento, nenhum tipo de dissipação de energia. Então, as propriedades da nossa onda no primeiro ciclo vão ser as mesmas propriedades no quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, tanto faz, não importa. A vantagem de se tratar dessa forma, uma onda periódica infinita, é que eu não preciso estudar a minha onda inteira. Se eu estudar o comportamento de um único ciclo, de uma única oscilação, de uma repetição, eu tenho o padrão de toda a minha onda. Isso porque ela é periódica, ou seja, esse ciclo ele vai somente se repetir e ele não tem fim, né? Então a vantagem, a nossa aproximação é simplesmente por uma simplicidade conceitual e matemática, né? Tratarem ondas que não são infinitas, que possuem um certo tipo de amortecimento, exige um tratamento matemático bastante avançado, né? Que não compete ao vestibular cobrar esses tipos de ondas, né? Então, olha, definindo um período, pessoal, período é simplesmente um intervalo de tempo gasto para se percorrer um ciclo completo. Essa é a ideia de que há um certo intervalo de tempo para se percorrer um ciclo completo, a gente representa pelo símbolo T maiúsculo, né? Esse símbolo T maiúsculo representa período, né? E a unidade, como é um tempo, se trata a partir da mesma ideia de segundos. Outra informação que é extremamente importante, que a gente tira por consequência do período, é a ideia de frequência, né? A frequência, pessoal, é como a própria palavra nos retrata, né? É algo que se repete dentro de um certo intervalo de tempo, né? Então, o nosso ciclo, pessoal, ele se repete. Quantos ciclos acontecem em tantos intervalos de tempo, né? Essa é a ideia da frequência, você associar um evento às suas repetições, né? O número de vezes que o seu evento se repete por unidades de tempo, por tempos, né? Por um certo intervalo de tempo. Então, pessoal, a gente pode fazer para qualquer onda a seguinte pergunta: 10 oscilações ocorrem em quanto tempo? 20 oscilações ocorrem em quanto tempo? Essa proporção dessas informações é tratada a partir da frequência, né? Que é um número de vezes que um evento se repete por um intervalo de tempo. Se nós representarmos a frequência pela letrinha F e o número de vezes em que o evento se repete por N e o intervalo de tempo por ΔT, eu consigo representar matematicamente o que é a frequência. A frequência simplesmente vai ser o número de eventos, né, dividido pelo intervalo de tempo, né? Então a minha unidade, pessoal, no sistema internacional dessa informação de frequência vai ser os meus ciclos ou eventos, né, tanto faz, tanto fez, por
segundos, né? Que nem, por exemplo, o carro, ele tem uma informação de frequência, que são as suas rotações por minuto, né? Se por algum acaso você transforma esse minutos para segundos, você tem um sistema internacional, né? Os ciclos por segundos. Ciclos por segundos é conhecido também como hertz, né? Tanto faz falar ciclo por segundo ou hertz, que a sua unidade continua representando a mesma ideia, né? De que algo se repete por um certo intervalo de tempo. Pois bem, essas são as duas grandezas associadas à nossa onda periódica e infinita. Agora a gente pode aplicá-las na onda propriamente dita. Então aqui, pessoal, eu representei alguns ciclos da nossa onda, né? Eu coloquei aqui 3 pontinhos porque ela vai infinitamente. O importante pra gente é que as propriedades que eu tenho nessa foto da minha onda vão ser as mesmas em qualquer outro instante. Isso faz com que a gente tenha uma facilidade matemática para tratar ela. Agora a gente vai representar o nosso ciclo, né? Eu vou pegar esse ponto aqui e levar ele ao longo da minha onda, né? Então eu chego na altura máxima da onda, volto para o meu eixo de simetria, altura mínima, volto para o eixo de simetria. Ora, depois desse ponto, pessoal, você há de convir comigo que tudo que já aconteceu vai simplesmente se tornar uma repetição. Então, olha aqui, ó, isso daqui, pessoal, se eu pegar e recortar essa partezinha aqui da minha onda e colar aqui, eu vou ter, ó, esse ciclo vai ser uma sobreposição desse ciclo. Ou seja, aqui está a minha repetição. Esta é o meu ciclo da minha onda, né? Este tamanho do ciclo a gente representa por um nome. A gente chama esse tamanho do ciclo, a gente chama ele de comprimento de onda, né? O tamanho de um ciclo completo de uma onda, a gente chama essa informação de comprimento de onda, que a gente vai representar ela pelo símbolo lambda, que é esta letrinha grega aqui. E a unidade, como se trata de uma distância, é no sistema internacional representada por metros. Além disso, pessoal, eu posso representar o ciclo não necessariamente a partir de um eixo de simetria, né? Se eu pegar esse ponto aqui da altura máxima, né? Olha aqui, ó, altura máxima, eixo de simetria, altura mínima, eixo de simetria, altura máxima. Ora, essa distância daqui até aqui também compete em um comprimento de onda, né? Então, olha, comprimento de onda, comprimento de onda. Não importa, pessoal, esses comprimentos de onda, eles são idênticos. Por quê? Porque a nossa onda é periódica, tá joia? Então, olha, como aqui este ciclo e este ciclo eles são idênticos quanto ao comprimento de onda, a gente pode estudar só para um, né? Então a minha informação agora a gente vai tratar a partir de um único ciclo, né? Ou seja, a nossa frequência, o número de eventos que interessa pra gente é um ciclo. E um ciclo demora qual tempo? Um período, né? Olha aqui a nossa definição, né? Então, olha, um ciclo está associado a um período. Então, pessoal, para um único ciclo, a gente pode representar a frequência como sendo o inverso do período e vice-versa, né? A frequência o inverso do período e o período o inverso da frequência. Ambas representações são idênticas, são equivalentes, né? Frequência o inverso do período e o período o inverso da frequência. Vamos juntar todas as nossas ideias e dar uma equação fundamental para a nossa onda, né? Nós vamos definir uma informação extremamente importante, que é a velocidade de propagação de uma onda periódica e infinita, né? Que por simplificação da linguagem a gente vai chamar simplesmente de velocidade de propagação, né? Mas se faz necessário que você entenda que isso daqui só vale para nossas ondas que são periódicas e infinitas, tá? Então olha aqui, pessoal, eu fiz uma representação de uma onda qualquer, né, de alguns ciclos das nossas ondas, só para a gente treinar. Vamos identificar aqui, olha, uns comprimento de onda. Então essa distância daqui até aqui, né, ela equivale a um comprimento de onda. Ou se você quiser também, né, distâncias entre duas alturas máximas consecutivas também são representadas por um comprimento de onda, ou entre duas alturas mínimas também eu tenho um comprimento de onda. Este comprimento de onda, este e este, eles são equivalentes, porque a nossa onda é periódica, né? Então o fato da nossa onda ser periódica, eu poder afirmar que esses três comprimentos de onda são idênticos, eles possuem o mesmo tamanho. Qual é a única forma disso poder acontecer? É se a velocidade de propagação da nossa onda, ela tem que ser constante.
constante. Se a velocidade de propagação da onda, você há de convir comigo que todos esses ciclos vão ter as mesmas propriedades, né? O que caracteriza de fato o que a gente quer, que a nossa onda seja periódica. Então isso daí é extremamente importante. Qual é a premissa para que a nossa onda seja periódica? Que a velocidade de propagação dela seja constante. Ótimo, então vamos lá, pessoal. A partir do momento que a gente definiu que a nossa velocidade é constante, a gente pode muito bem representar essa velocidade a partir de uma equação conhecida, né? Que é a variação da posição em relação ao intervalo de tempo, né? O meu deslocamento escalar comparado ao intervalo de tempo, né? Então olha aqui, pessoal, o que a gente vai medir? A velocidade de propagação, né? A minha propagação da onda, ela se dá desse ponto e vem percorrendo esse tamanho e vai se deslocando ao longo daqui, né? Se a gente lembrar do comecinho da aula, eu mostrei para vocês que dessa onda em particular, a minha propagação está aqui, né? A propagação da minha onda. Então a gente vai medir a velocidade com que essa onda se propaga, que ela sai daqui e chega até, por exemplo, em um ciclo completo. Por que eu vou fazer para um ciclo? Porque, de novo, nossa onda é periódica. Então as propriedades de um único ciclo, eles respondem por toda a onda, né? Então a gente vai medir, pessoal, a velocidade para esse único ciclo, que permite a gente expandir para qualquer outro ciclo, né? Então, olha, como essa distância aqui é o que me interessa e a gente já reconheceu essa distância como sendo um comprimento de onda, o deslocamento escalar da minha propagação é o comprimento de onda. Então vai ficar o comprimento de onda ao invés de deslocamento, né? Pois bem, o meu intervalo de tempo, pessoal, é o intervalo de tempo da propagação percorrer este tamanho, que é um ciclo completo. Ora, o intervalo de tempo necessário para se percorrer um ciclo completo é o período. Então, ó, adaptando a nossa equação para o problema de onda, pessoal, eu tenho que meu deslocamento é o comprimento de onda e o intervalo de tempo de um ciclo é o período. Se nós substituirmos esses conceitos na representação da onda, o que a gente vai ter? Que a velocidade de propagação é o comprimento de onda dividido pelo período, né? Então a gente já tem uma representação matemática para a nossa velocidade de propagação, comprimento de onda dividido pelo período, que a unidade, pessoal, dessas informações a gente pode tratar pelo seguinte, né? A unidade de velocidade, então, vai ser a unidade de comprimento de onda dividido pela unidade de período. Como eu havia dito para vocês, unidade de comprimento de onda são os metros e de período o segundo. Então a unidade que representa a velocidade de propagação de uma onda são os metros por segundo, né? Então olha, pessoal, eu vou partir dessa mesma ideia, só que eu vou reescrever ela, né, para deixar ela de uma forma um pouco mais útil. Eu já me justifico por quê, né? Então olha, ao invés de colocar lambda dividido por período, por t, a gente vai escrever a divisão com uma multiplicação do inverso. Então a velocidade de propagação é o meu comprimento de onda vezes 1 dividido pelo período. Isso daqui e isso daqui são completamente equivalentes, tá? Só que existe uma vantagem. Escrever dessa forma permite a gente reconhecer o inverso do período como a frequência, né? Então como é que vai ficar? A minha velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. Essa daqui, pessoal, essa equação, por mais que a gente tenha tratado só a partir dessa onda, ela funciona para qualquer onda, seja ela mecânica, seja ela eletromagnética, seja ela transversal, longitudinal ou mista, não importa. A velocidade de propagação de qualquer onda é o produto do comprimento de onda vezes a sua respectiva frequência, né? Então V é igual a lambda vezes F. Essa equação é extremamente importante, né? Então, olha, por que eu deixo em termos da frequência, pessoal? Porque a frequência é muito mais fácil de ser medida na prática. Porque a frequência de uma onda é a mesma frequência da fonte que produz essa onda. Se, por exemplo, eu tenho aqui a corda esticada e eu oscilo ela 3 vezes por segundo, a frequência da fonte é 3 Hz. Ora, mas se eu perturbo a onda, eu perturbo a corda de 3 vezes por segundo, a onda vai ter essa mesma frequência de 3
3 Hz. Então a frequência da onda e a frequência da fonte, pessoal, elas são idênticas, né? Então, como a gente consegue medir com extrema facilidade a frequência da fonte, a gente pode medir por tabela a frequência da onda, né? Então olha aqui, a frequência ela depende da fonte que produz a vibração, né? Depende dessa fonte, pessoal, tá? Então olha aqui, a velocidade de propagação, ela depende do meio em que a onda se propaga. Se o meio, né, facilita a propagação dessa onda, se o meio oferece uma certa resistência, isso pode fazer com que a velocidade dessa onda seja maior ou menor em diferentes meios, né? Dependendo do meio, você pode ter relações diferentes, como por exemplo, o som, né? A onda sonora, pessoal, se propagando num gás, no ar, nesse ar da nossa atmosférico, a 25 graus Celsius aproximadamente, né, ele se propaga em média de cerca de 340 metros por segundo. Já, por exemplo, na água, o som ele se propaga a cerca de 1.550 metros por segundo. E no ferro, que é um meio sólido, ele se propaga a 5.000 metros por segundo. Então, pessoal, isso daí, a velocidade de propagação da onda depende do meio, né? Se eu, por exemplo, eu tenho uma cuba com água, né? Eu pego aqui um lápis e eu fico batendo nessa cuba com água de forma bem leve, né? Com uma certa frequência nessa cuba com água, eu vou produzir perturbações que vão se propagar a uma certa velocidade. Se eu, por exemplo, troco essa água por uma cuba com óleo e eu faço a mesma perturbação com a mesma frequência, eu não estou mudando a frequência da minha onda, mas eu estou mudando a velocidade de propagação da onda, né? Se eu mantenho a frequência constante, muda a velocidade, o comprimento de onda também vai ser alterado. Uma única coisa que eu queria comentar a respeito da velocidade de propagação, pessoal, é que todas as ondas eletromagnéticas no vácuo, elas vão possuir essa mesma velocidade de propagação, né? Que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, 300 milhões de metros a cada 1 segundo, né? E não é coincidência não, pessoal, mas essa velocidade ela é bem famosa. Essa é a velocidade da luz no vácuo. Por quê? Porque a luz é uma onda eletromagnética. E ela se percorrendo no vácuo, ela se propaga a 300 milhões de metros a cada 1 segundo. Obrigado pela sua atenção, foi um prazer tê-lo junto a mim, né? Espero que você tenha gostado, desfrute do material, qualquer dúvida, sugestão, pergunta, por favor, acesse o nosso site e retire a sua dúvida.